quero compartilhar uma palavra com vocês. Mas antes de compartilhar, eu quero dividir com vocês um sentimento que eu tive hoje de manhã, enquanto eu estava orando. Porque eu tenho certeza é forte, mas eu vou dizer para vocês que a impressão que me veio é que hoje, a igreja de Jesus, deixa eu reformular a frase, nunca, na história da igreja, tantas pessoas pregaram a salvação em Jesus Cristo ao mesmo tempo, nessas 24 horas de culto, nos fusos horários que a igreja de Jesus se reúne. Nunca tanto o nome do Senhor Jesus, a cruz da ressurreição foi pregado como está sendo pregado nessas 24 horas. Por que eu posso dizer para você? Porque muitas igrejas não tinham cultos online, muitas só estavam dentro do seu prédio, dentro da sua reunião, e nós, por exemplo, somos uma igreja que estamos fazendo isso agora, nós não fazíamos culto online, culto ao vivo. E porque hoje é domingo de Páscoa, todas as igrejas vão pregar acerca da salvação em Jesus Cristo, vão falar da Páscoa, vão falar da crucificação, vão falar da realidade da vida de Jesus, porque no domingo de Páscoa a gente não pode pregar outra coisa que não seja o sangue de Jesus derramado. Então eu vou te dizer que nessas 24 horas eu acho que nós nunca tivemos na história da humanidade tanta gente pregando pela internet como estamos pregando. Então, por outro lado, eu digo que nunca teve tanta pregação disponível para tantas pessoas, para bilhões de pessoas, porque a internet vai para qualquer lugar, mesmo os países mais fechados, de alguma maneira tem gente que consegue ali captar alguma coisa, e eu tenho certeza que o Senhor vai prover para que no seu idioma chegue nesses lugares, e nesses lugares também nós nunca tivemos tantas pessoas de coração tão aberto, tão necessitado, tão confusos, tão em crise, buscando uma resposta. Então eu digo para vocês que nessas 24 horas, um pouco antes, os que cultuam no sábado, os que têm reunião na sexta-noite, os que vão ter reunião na segunda, pouco importa, mas eu digo que aqueles que vamos pregar a Páscoa nesse contexto, nunca antes na história da humanidade teve tanta gente pregando ao mesmo tempo que Jesus Cristo é a única esperança, que não há salvação em nenhum outro nome, que nós podemos confiar e depender dele mesmo nesses dias em que vivemos. E mais ainda, as pessoas conseguem perceber que o mundo está diferente, que alguma coisa está para acontecer, que as coisas estão mudando ao nosso redor, que as pessoas estão apreensivas. Então eu vou dizer que nunca o Senhor pôde usar tantas pessoas em tantos idiomas, em tantos lugares, para pregarmos a mesma coisa e alcançarmos muita gente, como nunca pensamos fosse possível a igreja fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Nesse período de 24 horas, é muito diferente o que está acontecendo, porque ao longo dos domingos nós temos as nossas agendas, algumas igrejas estão pregando uma série de ensino bíblico, outras estão pregando sobre casamento, outras estão pregando sobre finanças, algumas estão até pregando uma autoajuda, baseado em princípios da palavra, tudo bem, mas eu quero dizer que hoje está sendo pregado Jesus Cristo e esse crucificado, aleluia! E esta verdade é a essência do Evangelho. Todos os outros assuntos são assuntos importantes, mas acessórios, são assuntos que fazem diferença na nossa vida, são assuntos que são parte da obra de Jesus na cruz, mas o fundamento é a salvação pela graça por meio da fé. E isso é tremendo, porque eu quero então poder ter o privilégio de me unir a todos esses que estão pregando de manhã, de tarde, de noite, ao longo desse período, pregando sobre a verdade de Jesus Cristo, a única verdade. Ele é a verdade, e somente nele há poder para transformar, somente nele há poder para restaurar, somente nele há poder para dar acesso ao Pai. Jesus, que é a manifestação do amor do Pai, Jesus que manifestou o seu próprio amor ao se entregar na cruz. Este amor revelado, este amor manifesto, pode e vai te alcançar nesse dia. Seja se você já conhece esse amor, você vai transbordar hoje de gratidão. Se você não conhece, hoje é o dia, eu creio e declaro em nome de Jesus, que ao longo dessas pregações em tantos idiomas ao redor do mundo, este amor vai te alcançar, este amor vai quebrar as suas resistências, esse amor vai transpor as suas barreiras de religião, de pensamentos e de filosofias, para que você conheça o Deus verdadeiro, Criador do universo, através do seu Filho Jesus Cristo, pela revelação que o Espírito Santo de Deus opera em nós, quando nós pregamos a palavra, quando nós abrimos o coração, para que Ele fale em nome de Jesus. Aleluia! É dito que Goebbels,
que era o responsável pelo marketing e propaganda do Terceiro Reich, do sistema de Hitler, ele teria dito uma frase de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Você já ouviu isso? Nós podemos também ver os grandes educadores. Os grandes educadores, eles costumam falar que repetir alguma coisa é o que faz com que o aprendizado seja mais eficiente. Repetir leva a decorar, repetir leva a compreender. Repetir, então, para si mesmo tem muito poder. E se nós podemos, além de repetir, o repetir está associado a algo visual, a algo experimental, algum perfume, algum som, alguma música, toda forma através dos sentidos que Deus nos deu, quando nós repetimos, isso vai se tornando algo que passa a fazer parte de nós, se torna um aprendizado, seja certo, seja errado, seja bom, seja mal, nós fomos então... Nós nos tornamos assim depois do pecado, e o Senhor então, Ele quer falar conosco, e o sistema das trevas também quer falar conosco. Deus quer nos ensinar a sua palavra, e o sistema das trevas também quer ensinar alguma coisa que é contrária à palavra. Então o que nós repetimos e o que nós deixamos fazer parte de nós, vai fazer parte de quem nós somos, de como pensamos, de como nos posicionamos e do que decidimos. Isso é importante porque nós estamos celebrando então a Páscoa. A Páscoa é algo que é tremendo, porque até mesmo uma criança consegue entender a realidade da Páscoa. O povo de Deus foi instruído pelo Senhor a repetir, a falar sobre isso. Já vou ler o texto. Para os seus filhos, a lei de Deus ser inculcada para os seus filhos. A celebração da Páscoa era a família reunida com os seus filhos. Então o Senhor, porque sabia disso, Ele revelou através da sabedoria de Salomão, que quando nós ensinamos uma criança no caminho que deve andar, e ensinar para Deus é repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e vivenciar. O que uma criança aprende na primeira infância, ela vai levar para a sua vida. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Aquilo que marca a vida de uma criança nos primeiros 7 anos da sua vida determina muita coisa, se não tudo, de como ela vai viver o mundo, como ela vai viver a sua vida, como ela vai crescer e se desenvolver. Isso é tão importante que o diabo sabe o poder que há na revelação de Jesus Cristo para uma criança. Eu já falei, testemunhei aqui na igreja, que com 7 anos de idade eu tive a condição, bisneto de pastor evangélico, olha, ouvia a Bíblia desde criancinha, com 7 anos eu tive a oportunidade numa escola bíblica de férias de ouvir o convite para receber Jesus, e eu disse que eu queria receber Jesus, me levantei com as crianças, fomos ali para uma salinha junto com as tias que contaram história, e eu estava ali naquele lugar, as crianças estavam ali, as tias estavam falando e orando, e eu sabia, tinha plena consciência que aquilo que eu estava fazendo não era verdade, que nada estava acontecendo no meu interior, e eu tinha consciência disso. Já ouvi falar de crianças, eu tenho um amigo que se converteu com 4 anos, ele lembra com clareza da sua experiência com Jesus com 4 anos. E o diabo sabe que então nós que cuidamos dos nossos filhos, cuidamos das crianças da igreja, estamos inculcando a palavra, ele precisa trabalhar na vida das crianças, e tudo isso vem sendo feito ao longo de anos. Então agora na Páscoa nós não temos Jesus Cristo crucificado, nós temos o coelhinho com ovo de chocolate. E o ovo de chocolate supostamente para falar de renascimento, de vida, e chocolate gostoso. Por quê? Porque o chocolate marca a criança. Eu lembro de alguns ovos de chocolate que eu comi quando eu era criança. Você lembra também? Tem gente com saudade que não conseguiu comprar, e parece que o chocolate passou a fazer parte da Páscoa. E para muitas crianças parece que falar de Páscoa é falar de chocolate, é falar de ovos de chocolate, é falar de coelho da Páscoa, e não é mais ter claro Jesus Cristo na cruz. Uma criança hoje vê coisas horrorosas, cenas horríveis em filmes, desenhos, em muitas coisas, e parece que falar de Jesus crucificado é algo chocante. Ai, não fala uma coisa assim, vamos suavizar, vamos falar que Papai do Céu ama. E o diabo vai tomando as mentes das crianças, vai enchendo de repetições, e vai tomando desde essa idade, inserindo questões, conceitos e princípios contrários à palavra de Deus, e muitas vezes nós, a igreja de Jesus, estamos de guarda baixada, e não percebemos que há uma guerra pelas nossas crianças, há uma guerra pelo futuro destas pessoas. Então o Senhor, todos os princípios que Ele ensina, que Ele estabeleceu, funcionam, e
tudo o que funciona, saibamos ou não saibamos, está de acordo com a palavra de Deus, e o diabo muitas vezes ele acredita mais e pratica mais do que nós praticamos. Então, o sistema do mundo vai empurrando coisas, repetindo coisas e falando coisas. E nós paramos de repetir coisas, de falar coisas e de fazer coisas, porque parece que isso se torna religiosidade. Então, ler a Bíblia parece que é algo religioso. Ir a reuniões semanais ou 2 vezes por semana para aprender mais a palavra, para repetir a palavra, falar a palavra, declarar a palavra, aprofundar, parece que não é mais tão necessário, é bobagem, não precisa. Enquanto isso o mundo vai martelando, martelando, repetindo, repetindo, a tal ponto que tem gente que hoje olha para tudo e acha que Deus não existe, por exemplo, que tudo aqui é obra do acaso. Da onde vem isso? De repetições sistemáticas ao longo de anos por pessoas que têm sabedoria do mundo, pessoas que são reconhecidas no mundo e que falam coisas contrárias à palavra de Deus, como falando para os pais, deixa seu filho fazer o que quiser, como vários outros conceitos repetidos ao longo de décadas e que vão levando a sociedade cada vez mais para longe de Deus, porque o diabo tem repetido mentiras, que porque as pessoas ouvem mais de 1000 vezes na televisão, em todos os lugares, absorvem como se fosse verdade, e quando nós chegamos e falamos a verdade, parece que a verdade que nós falamos é uma loucura. Domingo passado eu compartilhei que Deus nos salvou pela loucura da pregação. E eu quero que você entenda cada vez mais, viver uma vida de acordo com a palavra se torna loucura. Cada vez mais a gente praticar o que a Bíblia diz que nós devemos praticar, nós somos cada vez mais confrontados com alguma coisa fora, dizendo, isso não é verdade. E muitas vezes, muitos de nós, porque não conhecemos a verdade, porque não repetimos a verdade, porque não meditamos na verdade, porque não gastamos tempo com a verdade, chegamos até mesmo a ser confundidos se o que a gente crê é de Deus ou não é. A tal ponto que o que é politicamente correto e aceito pela maioria, muitas vezes, está influenciando a vida de um cristão mais do que a palavra de Deus, porque tem sido repetida. Então, todos os domingos de Páscoa, ao longo dos anos, nós lembramos da Páscoa, estamos repetindo, e isso é uma grande bênção, porque eu estou há décadas nos domingos de Páscoa, celebrando a vida de Jesus, a partir da sua morte e da sua ressurreição. Estou relembrando o que foi feito, isso fortalece a minha fé. Mas muitas igrejas talvez só pregam isso no domingo de Páscoa. E nos outros domingos pregam várias outras coisas que são mais agradáveis e que são mais confortadoras. Mas a palavra de Deus, ela traz conforto, mas ela também traz confronto. Algumas vezes a palavra de Deus tem que vir para nós como um confronto, para nos levar a mudar o que fazemos, mudar o que pensamos, e nós precisamos abrir para a palavra de Deus entrar em nós, para produzir o que a palavra de Deus pode produzir pelo poder que há nela, que o Senhor Deus diz que o poder que há na palavra dele vem para nós, age em nós e não volta para ele vazia, mas produz o que lhe apraz. Já a palavra humana, ela vai produzir conforto, vai produzir ajuste, vai produzir algo passageiro, algo que pode ter uma ajuda momentânea e circunstancial, porque não tem poder para transformar, senão poder para encorajar por um tempo, porque a nossa palavra ela é vazia. Porque a nossa palavra ela não tem durabilidade, porque a nossa vida é passageira, então a vida que nós podemos gerar é totalmente passageira. Nós somos como uma erva que passa e rapidamente se esvai, como um vapor, é como o Senhor diz, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então quando nós deixamos a palavra do Senhor que permanece eternamente passar por nós, sair através de nós para as pessoas ao nosso redor, nós cumprimos o que Deus espera, e enquanto fazemos isso, o poder da palavra de Deus atua em nós, e nós meditamos a palavra, e ouvimos a palavra, e a palavra traz vida, e a palavra da vida é Jesus Cristo. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada neste mundo, e a Páscoa fala disso. A Páscoa no começo ela fala o quê? Ela fala de um povo que ficou cativo de um outro povo, o povo de Deus que Deus levantou através de Abraão, que ele chamou para si, para dele fazer uma grande nação e abençoar nações da terra. Abraão veio e ao longo da sequência da sua vida, nós sabemos que nos dias de José, pela fome, pelas circunstâncias do mundo, podemos considerar por aquilo que Abraão não acertou tanto, aquilo que Isaac não acertou tanto, aquilo que Jacó não acertou tanto, aquilo que os irmãos de José, eles estavam num lugar
talvez onde eles deveriam ser os abençoadores e não eram os abençoadores, mas Deus tinha um propósito muito maior para fazer. O fato é que eles estavam ali no Egito, quando já estava a fome chegando, o Senhor preservou aquela descendência, como disse que faria, mas aí na sequência, aquele povo fica no Egito, o Egito começa a crescer, começa a explorá-los, e eles se tornam um povo escravo. Muitos nasceram na escravidão no Egito e morreram na escravidão no Egito. E o Senhor viu aquela situação daquele povo escravo. Você conhece a história, mas eu estou repetindo a história porque repetir é importante para gravar. Aquele povo estava cativo, escravo no Egito, edificando as grandes construções do Egito. Eles estavam no Egito, edificando o Egito, mas eles tinham um chamado para edificar o reino do Senhor. Eles foram chamados para o reino, mas estavam cativos de outro reino. E passaram a sua vida, dia após dia, hora após hora, edificando o sistema do Egito. Até que o Senhor levanta Moisés. E você já viu o filme O Príncipe do Egito, o desenho, você sabe. Mas o Senhor levanta Moisés, que viveu então 40 anos no sistema do Egito. Depois Deus o tira para ele viver 40 anos para desaprender as coisas do Egito e para conhecer as coisas do Senhor profundamente. E depois mais 40 anos para ele ser o grande libertador, um dos maiores líderes da história, um homem que liderou milhões de pessoas, fez sinais, fez coisas tremendas, mas para trazer as pessoas até aqui, teve que ouvir o Senhor o chamar, para que o Senhor pudesse libertar o seu povo do cativeiro e da escravidão do Egito. Então ele tinha que falar com o faraó. E ele podia falar com o faraó porque ele conhecia a cultura do faraó, ele conhecia o idioma do faraó, ele sabia como se posicionar na presença do faraó, só que a mensagem que ele tinha era uma mensagem totalmente contrária à lógica e às expectativas de faraó. Ele tinha a palavra de Deus para trazer naquele momento. E as 9 pragas aconteceram, uma após a outra. As 3 primeiras, os próprios encantadores e mágicos do Egito conseguiram reproduzir, mas depois o Senhor começa a subir o tom, e o Senhor não apenas trouxe pragas para causar um grande desconforto, para causar um grande estrago, para quebrar aquela estrutura de pensamento do Egito, mas o Senhor também estava confrontando os deuses do Egito. As pragas também representaram a afronta ou o confronto de Deus, expondo que os deuses do Egito não eram nada. E aí chegamos na 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. E é tremendo assistir esses dias um documentário em que cientistas eles tentam mostrar os efeitos científicos, os efeitos na própria criação, na natureza, para que aquelas pragas fossem acontecendo e tudo bem. Eu não tenho dúvida que Deus ele opera milagres através de coisas naturais. O duro é fazer as coisas naturais acontecerem na hora que Ele disse que vai acontecer, produzir os efeitos que Ele disse que vai acontecer diante da palavra de alguém que Ele chama para falar. Mas a maneira que Ele quer fazer está tudo bem. O fato é que naquele dia o Senhor avisou que era importante que todos recebessem então um cordeiro sem defeito. Um cordeiro para cada família, e aquele cordeiro tinha que ser morto, aquele cordeiro tinha que ser plenamente consumido na refeição da noite, mas o sangue daquele cordeiro tinha que ser passado nos umbrais da porta, porque aí o anjo da morte ele ia passar, e ele não iria deixar que a mortandade entrasse na casa da família que creu, mas o Senhor disse que passaria nas outras casas que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Aí você pode ficar preocupado e imaginar, meu Deus, o cara tinha que pintar bem forte o sangue, porque vai que o anjo era daltônico, que nem eu sou, o anjo chega, talvez não percebe que está vermelho junto com o marrom do umbral da porta, ele erra e mata o primogênito. Aí a pessoa pensa que, meu Deus, eu preciso caprichar nesse negócio, será que era para passar em cima, do lado, como é que é? Mas a questão não era como ele ia passar, porque o anjo da morte não estava nem aí com o que estava lá. A questão é que quando a fé foi depositada e houve obediência ao que Deus falou, o anjo do Senhor sabia onde estava, independentemente do sangue estar na porta, porque o Senhor vê o coração, porque o Senhor sabia o que a pessoa fez, não é uma obra vazia de prática religiosa, mas é uma convicção pessoal de que o Senhor é a minha proteção. E aquelas famílias que fizeram assim, o anjo da morte passou por cima, mas no Egito houve uma grande mortandade, e aquela mortandade fez com que o faraó então, pela pressão política que ele sofreu, social que ele sofreu, a própria morte na sua casa, vão embora daqui. Nós vivemos dias em que nós podemos olhar para trás, para ler
acerca disso tudo que está na palavra de Deus, nós podemos perceber que o Senhor fala por parábolas, o Senhor fala por história de povos, o Senhor fala através do seu texto escrito. A palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A palavra também nos diz então que neste dia, no Egito, o povo de Israel passou o sangue do cordeiro que foi morto. Então o cordeiro que foi profetizado desde a fundação do mundo, agora ele é profetizado pelo povo judeu cativo no Egito, e eles são libertos pelo sangue do cordeiro da escravidão do Egito para cumprir o propósito que o Senhor tinha para eles, e o propósito que Deus tinha para eles era trazer Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnado, como o próprio João Batista profetiza quando Jesus aparece: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora aquele Cordeiro profetizado também, com um efeito prático, real, poderoso e verdadeiro na vida do povo de Israel, agora este Cordeiro se faz carne 2000 anos atrás, e aquela realidade do Cordeiro morto, agora ele é o próprio Cordeiro morto, e é isso que aconteceu 2000 anos atrás. Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, ele estava celebrando a própria Páscoa que os judeus celebraram no Egito, junto com seus discípulos, e enquanto Jesus celebrava a Páscoa, enquanto eles comiam os alimentos, enquanto eles faziam as leituras dos textos, enquanto ele tinha ali um cordeiro que tinha sido preparado daquela maneira, sacrificado daquela maneira, Jesus sabia que ele era o próprio cordeiro que, saindo daquela celebração de Páscoa, seria crucificado de uma forma terrível, de uma forma incompreensível para nós, com toda a dor, todo o sofrimento, completamente consumido pela ira de Deus na cruz do Calvário. Então, o Cordeiro, desde a fundação do mundo, o Cordeiro dos judeus, agora é o Cordeiro do mundo, o que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro não apenas morreu 2000 anos atrás, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque ele não tinha pecado, porque ele cumpriu a palavra de Deus, porque ele cumpriu o propósito, e porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Jesus venceu tudo, e agora nós aqui 2000 anos depois disso, o mesmo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o mesmo Cordeiro da Páscoa, o mesmo Cordeiro da cruz, ele está vivo, reina, ressurreto, e ele quer levar o seu pecado e o meu pecado. Ele quer transformar a sua vida e a minha vida. A vida que estava nele agora está em nós, e nós podemos e devemos viver em novidade de vida, se nós experimentamos desta Páscoa, se nós experimentamos de quem ele é, da sua vida, se nós comemos e bebemos dele. E foi isso que Jesus falou, porque a constituição, ou a instituição da ceia que nós celebramos domingo passado, durante a cerimônia de Páscoa, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, a gente fala sobre isso muito melhor que eu, mas quando o Senhor Jesus, ele traz o cálice, ele fala: este cálice, entre 4, é o cálice da nova aliança do meu sangue. Quando ele parte o pão, ele está dizendo do corpo dele partido. Os discípulos não sabiam, os discípulos talvez não entenderam tudo o que Jesus falou naquele momento. Eles comeram o pão, eles beberam o cálice junto com Jesus, mas provavelmente não entenderam a profundidade do que Jesus estava trazendo. Alguns deles nem tinham entendido que Jesus ia morrer. A maioria deles, se não todos, nem tinham entendido que Jesus iria ressuscitar. Tanto é que quando ele morreu, se dispersaram. Mas hoje nós temos total capacidade de olhar e de entender tudo o que aconteceu. Nós temos os fatos históricos para nos fortalecer e ajudar na nossa fé. E quando nós trazemos a ceia, nós trazemos este cálice a partir da Páscoa, com o sangue do Cordeiro. Nós temos o pão com o corpo partido do Cordeiro, trazido pelo próprio Cordeiro Pascal. Agora o Cordeiro vivo, ressurreto e todo-poderoso. E agora então nós olhamos para trás para olhar para frente. Porque nesses dias em que nós vivemos, é inegável que a maioria das pessoas começa a ter a impressão que nós estamos chegando no fim do mundo. De sexta para sábado, teve uma erupção de um vulcão do Krakatoa, lá em Java. Foi uma erupção muito menor, mas eu vi muita gente nas mídias sociais colocando uma erupção de alguns 2 anos atrás, que foi muito forte, tinha lá um monte de lava escorrendo, até colapsou aquela estrutura. E aí muita gente falando: meu Deus, coronavírus, vulcão, agora acabou o mundo, agora é o fim do mundo.
Aí teve um terremoto em algum lugar e as pessoas vão falando, as pessoas estão começando a achar que alguma coisa está acontecendo. E para nós, o que importa do que está acontecendo, se é amanhã, se é daqui anos, pouco importa, é o fato de que o mesmo Cordeiro, agora ele volta, mas não mais como Cordeiro imolado, mas agora ele volta como Rei e Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando ele volta no fim da grande tribulação, ele tem um manto tinto de sangue, ele tem uma tatuagem na sua perna, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vem com toda a glória, acompanhado dos seus anjos, acompanhado dos seus santos, e ele vem para estabelecer o seu reino neste planeta, reino de justiça, reino de glória, porque ele venceu, ele reina. E as pessoas não estão entendendo que esse é o Jesus, ainda estão olhando para o Jesus do passado, o Jesus da cruz, que é verdadeiro, o Jesus no braço da mãe, que também é verdadeiro, como eu falei a semana passada, mas esse Jesus, ele agora está numa outra posição de autoridade, ele está numa outra posição de glória, mas esse Jesus, cheio de glória e de poder, ele ainda nos olha com amor, a nós então que fomos comprados pelo seu sangue. Aqueles comprados pelo seu sangue não têm que temer o que vai acontecer na sequência, nem o que está acontecendo agora, nem como vai ser o fim desse mundo como nós conhecemos. O que nós temos que ter por claro é que o Senhor que nos ama, Ele foi preparar um lugar para que nós possamos estar com Ele para sempre. Essa é a verdade do Evangelho completa. A verdade do Evangelho completa, ela começa na criação, passa pelo pecado, passa pela profecia acerca do Cordeiro, passa pela realidade do Cordeiro, passa pela obra de Jesus na minha vida e na sua vida, e a partir disso há um convite para a vida eterna com Ele, casar com Ele, viver feliz com Ele para sempre, entender o propósito original de Deus para nossas vidas. E nesse dia de Páscoa, eu quero trazer para você a obra completa de Jesus. Eu sei que você tem a condição total hoje no YouTube, você procura, você vai encontrar centenas de pregação de Páscoa, melhores do que a minha. Mas eu quero trazer para você a repetição, porque repetir é importante. Eu preciso repetir, porque repetir é importante. Desde que o Senhor me chamou para o ministério, toda oportunidade que eu tenho no culto de Páscoa de pregar, eu tenho que pregar esta verdade. Eu tenho que trazer esta lembrança. E se você está ouvindo e fala, eu já conheço, então glória a Deus, porque você vai conhecer mais. E esse contexto, esse conteúdo vai trazer para você ainda mais entendimento, mais revelação, mais profundidade, porque você pode conhecer o Senhor de uma maneira que nós não conseguimos compreender a profundidade. Quando recebemos a Cristo Jesus, no começo nós temos uma visão, um entendimento que nós achamos profundo. Mas aí nós começamos a conhecer mais, e nós temos acesso a mais profundidade, e nós podemos ter acesso a mais profundidade, e o Senhor nos chama a entrar em águas profundas, e para entrar em águas profundas, nós precisamos repetir o que cremos e o que conhecemos, precisamos ouvir a pregação. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo pregada. Então Deus levanta pregadores, Deus levanta mestres, Deus levanta uns aos outros, para ensinarmos uns aos outros, para que recebendo entendimento, recebendo conhecimento, recebendo revelação do Senhor, a vida de Cristo seja plenamente formada em nós para aquele dia. O homem interior, a pessoa espiritual que agora está em nós, ela vai crescendo, sendo transformada pela palavra e pelo Espírito, nutrida pela palavra e pelo Espírito para transformar quem nós somos, o nosso velho procedimento. Meu querido, minha querida, nesse domingo de Páscoa, se foi a primeira vez que você ouviu essa palavra, eu quero conversar com você daqui a pouco, mas você que já conhece, eu quero que você entenda o seguinte: se você já conhece, é tempo de você ser o pregador dessa palavra. É o tempo de você repetir para seus filhos e na sua casa. É o tempo de você repetir e falar para as pessoas ao redor, porque Jesus está voltando. É tempo de acelerar o nosso alcance, é tempo de acelerar a nossa pregação, é tempo de acelerar a nossa intimidade e comunhão com Ele, como foi dito aqui, por amor. Laços de amor é o que nos cercam, é o que nos prendem ao Senhor. A aliança de sangue que foi oferecida é aquela que nos dá esse vínculo com Ele, e nós precisamos entender o tempo em que vivemos, precisamos entender a hora em que estamos vivendo, precisamos entender a expectativa e a angústia das pessoas que não têm esperança.
Se aquele que crê em Cristo muitas vezes se vê confrontado por aquilo que está vivendo, o que está vendo, fala, meu Deus, e dá um certo medo, um certo receio, mas aí o crente decide o quê? Eu vou orar, eu vou para a palavra, eu vou orar com alguém, e nós sabemos onde há conforto. Eu imagino quem não tem a quem recorrer, quem não tem esperança, quem tem a esperança de manter um presidente ou derrubar um presidente, de trocar um sistema ou manter um sistema, se a esperança das pessoas é só baseada em governantes, estão desesperadas, porque ninguém pode garantir nada, mesmo que conserte o país por um tempo. Mas quem conhece o Senhor, esse está seguro. Quem conhece a palavra de Deus tem o alicerce e o fundamento. Quem tem experiências com Deus já viveu situações na vida que sabe que o Senhor supre e guarda. Então você que é de Cristo, você que está me ouvindo que já é de Jesus, eu quero dizer para você que nesses dias é tempo de você subir a sua oração, e é tempo de você meditar mais na palavra do Senhor. É tempo de você aprofundar o que você crê como fundamento, como alicerce, para que as pessoas possam olhar para você e encontrar em você alguém que tenha esperança, alguém que sabe o que está falando, alguém que está vivendo de uma maneira impossivelmente em paz, em meio a momentos de angústia. Isso só é possível porque Jesus vive em você. A vida de Cristo é aquela que te dá segurança. O poder do Espírito Santo é que te faz ver além das circunstâncias, e esse poder está na palavra de Deus. É tempo de você, talvez, aprofundar a sua consagração. Talvez você estava vivendo como crente meio superficial. Talvez você estava vivendo no meio do dia a dia. Talvez você nunca parou para ler a tua Bíblia inteira. Talvez agora você tenha tempo suficiente para ler a sua Bíblia inteira. Algumas pessoas têm me falado que decidiram e fizeram um propósito nesse tempo de ler ou de reler a Bíblia inteira. É uma boa atividade para você se encher da palavra que dá segurança para esse tempo. É para você saber o que o Senhor tem para você como recursos espirituais para você usar neste tempo. Mas talvez você que está aí acompanhando hoje essa palavra, você nunca conheceu Jesus de verdade. Talvez você nunca realmente tinha ouvido a pregação do Evangelho. Ou talvez você, como eu, lá quando eu tinha 7 anos, eu disse que eu queria, as pessoas até acharam que eu queria, mas no fundo eu sabia que não era verdade. Eu já batizei pessoas que me disseram que tinham convicção de que estavam salvos, responderam certinho as perguntas que eu fiz, me enganaram, me convenceram de que estavam realmente querendo Jesus, o que não era verdade. Depois de algum tempo foram viver a sua vida, largaram tudo, continuaram o dia a dia, e a palavra realmente não fez efeito, não tiveram manifestação de frutos de justiça, parece uma pessoa comum. Talvez seja o seu caso, e talvez nessa situação de uma pandemia, de uma crise mundial que nós nunca vivemos, de pessoas com medo, pessoas com angústia, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, você realmente conhece Jesus? Você realmente nasceu de novo? Você realmente experimentou o poder que há nesta verdade, nesta segurança de que se morremos, morremos em Cristo, estaremos com o Senhor. Se vivermos, viveremos com Cristo, estaremos com o Senhor. Essa é a verdade. Pouco importa o que vai acontecer, nós sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, conhecemos o nosso destino. Então, se você é um desses, eu quero te confrontar nesta manhã, ou neste momento, quando você está assistindo essa pregação, não adie mais, não brinque com a sua salvação, não brinque com aquilo que você disse que aconteceu, não fale, eu vou pensar isso em outra hora, mais para frente eu volto nesse assunto, não é a hora de eu tratar, é a hora é agora, a hora é hoje, talvez amanhã não tenha mais tempo. Ouvi tantas coisas de pessoas que estavam bem num dia, 3 dias depois estavam mortos, porque de alguma maneira pegaram o tal do vírus, ou sofreram outras coisas no meio dessa pandemia. Agora, se você nunca ouviu, eu quero que você entenda que a Páscoa fala de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela fala do preço do pecado para Deus. Muitas vezes a gente quer dizer que Deus é bonzinho, que Deus é bom, que no fim Deus vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de todo mundo, porque Deus sabe, porque Deus entende. Sim e não. Deus sabe e Deus entende você até agora. Mas quando acabar o teu tempo aqui, acabou o tempo de você sabe, você entende, Deus vai para a justiça. A justiça de Deus acerca do seu pecado e do meu pecado significa que Ele fez cair sobre Jesus a ira dele contra o pecado. O preço do pecado caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Não é uma lenda, não é uma história da carochinha, é real. Jesus veio, viveu e levou sobre si na cruz os seus pecados, os meus pecados, que nós não podemos pagar.
Você não pode pagar pela obra de Jesus. Você não pode fazer boas obras para agradar a Deus. Você não pode viver direitinho para agradar a santidade de Deus. Agradar a santidade de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele sem pecado, levar o pecado de todos nós, porque nós não podemos alcançar a santidade de Deus. Você pode ser melhor do que alguém, e eu tenho certeza que você é melhor do que muita gente, do que bilhões de pessoas, mas não é comparar você com outras pessoas, é comparar você com Jesus, e você com Jesus, e eu com Jesus. Nós não temos como ser comparados. E o que caiu sobre Jesus é o que deveria cair sobre você, é o que deveria cair sobre mim. E o Senhor, Ele não veio salvar os melhores, os bons, os religiosos, os que sabem, os que querem, mas Ele veio salvar aqueles que reconhecem a sua inadequação, reconhecem o seu pecado, reconhecem que não tem como agradar a Deus, e entendem então, pela revelação do Espírito Santo, que o Jesus me substituiu. E o que Jesus fez por mim me alcança se eu creio, se eu confesso, se eu reconheço, se eu me sujeito, se eu me arrependo dos meus pecados e recebo pela graça, por meio da fé, esta salvação em Jesus Cristo. E eu quero te convidar nessa manhã a você deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Seja a hora que for que você está me assistindo, é agora, é hoje, é esse o dia. O Senhor preparou esta oportunidade, porque Ele queria falar com você através do jeito que eu falo. Cada um que prega fala do seu jeito, eu tenho o meu jeito, e o Senhor entendeu que o meu jeito de falar era o melhor para comunicar com você neste dia. E eu estou em paz de falar isso para você, porque não sou eu, é a palavra de Deus na minha boca. Eu quero te convidar para você agora, você fechar os seus olhos, você curvar a sua cabeça, e você repetir uma oração, como a que eu vou fazer agora, como uma porta de entrada para você neste mundo de Deus, nesse sistema de Deus, e Deus vai te trazer, Deus vai te esclarecer, Deus vai aprofundar, mas é importante que você dê um primeiro passo. E o primeiro passo é você reconhecer que aquele Jesus que foi sacrificado naquele dia de Páscoa, Ele fez no seu lugar. Repete assim comigo, se fizer sentido para você. Que bom que é um vídeo, você pode parar, repetir, pensar, pouco importa. Mas eu vou te convidar a orar alguma coisa assim comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que os meus pecados não podem ser aceitos pelo Senhor do jeito que eu estou. Embora o Senhor me ame e o Senhor me queira do jeito que eu estou. Mas eu entendo que Jesus é como se fosse a minha porta de acesso ao Senhor. Então eu quero, neste momento, começar a me arrepender desses meus pecados. Eu quero aprofundar meu entendimento do que o Senhor está falando. O que eu sei que eu quero fazer, que eu quero falar agora, é que eu quero que Jesus Cristo, que morreu na cruz no meu lugar, seja o meu Senhor e seja o meu Salvador. Eu peço que Jesus entre na minha vida e comece um processo de transformação. Eu quero a partir de hoje aprender mais do Senhor, eu quero te conhecer mais. Por favor, coloca pessoas na minha vida que me tragam ainda com mais clareza para esse caminho. Eu quero começar uma experiência, uma vida com o Senhor neste dia, neste momento, celebrando esta Páscoa, hoje com mais entendimento do que eu já tive. Faz isso na minha vida, Senhor, porque eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso e tem sinceridade no seu coração, eu tenho certeza que talvez a pessoa que te mandou esse link desse vídeo, ou se você conhece alguém daqui dessa igreja, ou se você conhece alguém que reúne num outro lugar, essas pessoas podem te ajudar, essas pessoas vão cuidar de você. Se você fez isso com sinceridade, Deus vai cuidar de você, já está cuidando de você a partir de agora, e vai trazer toda a revelação, vai trazer toda a profundidade, vai trazer todo o entendimento. Se você quiser falar com a gente aqui na página do Facebook, você pode mandar mensagem para nós, você pode falar conosco, nós vamos ter a maior alegria de te explicar um pouco mais e melhor e com mais clareza e com mais tempo acerca da vida de Jesus. Eu oro para que neste domingo de Páscoa você aprenda que você precisa repetir, perceber, conhecer muitas coisas que o Senhor tem para você e você possa aprofundar a revelação que você tem dele. Em nome de Jesus. Que seja um dia memorável, marcante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.